eu pedi para ele. Boa tarde, pessoal. Ontem teve a reunião lá com o secretário e algumas entidades estiveram presentes, mas como tem muitas entidades com notificação, primeiro, a maioria recebeu dia 27 de setembro. O último prazo é dia 9 de novembro, uma sexta-feira agora. E aqui a gente colocou alguns argumentos ou algumas colocações que vocês podem pensar e colocar dentro das defesas de vocês. Nós vamos mandar pelo fórum amanhã, esse aqui. Carol, se tu puder lembrar para amanhã, então, mandar isso aqui. A primeira questão é a seguinte, a gente levantou. Primeiro, só queria saber quem está com notificação da SMED aqui. Deve ter mais gente, né? Porque naquele dia estava cheio de gente lá. Tinha umas 50 pessoas. Bom, tudo bem. Você vai dar a transferência até que a SMED mande outro, até que inscreve outro. As questões que a gente pode colocar. Por exemplo, dos alunos indicados da SMED, alguns não localizamos os pais. Não se localizou. Se telefonou, não se localizou. O ponto 3. Alguns pais não quiseram matricular por ser longe das suas moradias. É o outro argumento que aconteceu na prática, vocês podem colocar lá dentro. Número 4. Alguns pais não quiseram matricular por correrem risco em função de serem de outros territórios. Aquela questão do território do tráfico, eu não posso cruzar para de lá, ele de lá não pode cruzar para cá, então, por causa dessa questão de território, não se matricularam. Bom, ali, então, alguns que frequentaram a SMED foram matriculados, frequentaram a escola, mas desistiram por dificuldades. Bom, ali em cima, o 3, 4 e 5, eles nem chegaram a se matricular, mas a mesma coisa pode ter acontecido com alguns se matricularam e depois desistiram. Então, no caso, você só acrescenta o que desistiram e copiam lá de cima, por quê? Número 7. A SMED não indicou alunos para todas as vagas. Isso aconteceu em alguns lugares que tinha vagas e a SMED não indicou aluno. Número 8. Pode subir, Carol. 8. A SMED não indicou alunos para algumas vagas de substituição do aluno que saiu. É diferente. No primeiro caso, eles não mandaram ninguém. Vamos dizer, faltou 5 crianças, não mandaram mais. Nesse outro caso, olha, eu tinha o número certo, saiu um aluno em julho, e a SMED de julho em diante não mandou ninguém para substituir ele. É o caso de substituição. O primeiro é falta de demanda. O 9. A SMED não computou no cálculo o aluno especial, que corresponde a 2 alunos conforme a resolução, porque não tem alunos indicados pela SMED. Por isso, por aquilo, não vão descontar. Não é perguntar se eles vão descontar. Se tu pergunta se eles vão, tu está fazendo uma pergunta induzindo eles a descontar. Se tu pergunta se vocês não vão descontar, já é diferente. Você está afirmando que não é para descontar. Então, cabe a eles entrar em briga conosco. Tá? E a questão, né, Carolina, que é importante afirmar e lembrar, é que nós estávamos num costume de trabalhar com aquele percentual, vamos dizer assim, né? Então, eu tinha 80 a 100 crianças. Agora, hoje, eu tenho por per capita. O que o fórum está tentando buscar é de que a gente possa não ter essa percentual, mas que a gente possa ter uma flexibilidade para que a gente possa ter um período para colocar essa criança e uma criança que entra, outra criança que sai. Não é o caso, por exemplo, de que lá na minha instituição, por exemplo, tem uma vaga que eu não preenchi o ano inteiro. Entendeu? Isso é diferente. Isso é a gordurinha, como a gente fala, né? Agora, o que a gente tem que trabalhar é que essa vaga, ela possa ser preenchida depois no jardim, depois lá no maternal, lá no berçário, mas sempre tem horas que está tudo completo, tem horas que não está, entendeu? Como vai ser normal, mas não pode acontecer de ter sempre uma vaga em aberto, isso não dá. Uma coisa até que o Ramiro falou, não sei se ele falou na frente de todo mundo, que ele queria saber de um ponto de equilíbrio. Porque eles mesmos se dão conta, né, que às vezes, não tendo muitas crianças, seria melhor não ter uma turma do que contratar, por exemplo, não é tanto o caso do jardim, mas seria o caso mais do berçário. Vamos dizer, um berçário que tiver um bebê ou 2, tu está pagando funcionário e tu não vai conseguir, o berçário nem cobre o custo hoje. Ele não se paga, o berçário, o jardim subsidia o berçário.
Mas o que a gente quer dizer é mais ou menos o seguinte, que não dá para obrigar as escolas a ficarem com professores tendo alunos vagas ociosas, sem pagar essas vagas ociosas, porque senão é melhor a escola fechar a turma. Mas aí se fecha a turma, a SMED não vai reclamar. Né? Não permite. Então, que a SMED dimensione bem, negocie bem as coisas. Ele reconheceu que o sistema da SMED eles estão muito fragilizados. Eu hoje mesmo peguei uma conferência, eu vi que pelo sistema do CIT tinha um número de vagas, pelo termo de colaboração tinha outra. Eles não estão se comunicando entre eles também. Então, a negociação com a SMED vai continuar. A gente só pede para vocês, assim, ó, não afrouxem. Não cheguem lá perguntando, vocês vão descontar alguma coisa? Não, já cheguem lá dizendo, não podemos aceitar desconto. Esse é o ponto básico, porque nós temos argumentos fortes do nosso lado. E sobre a notificação, então, aqui tem vários argumentos que vocês podem pegar, olhem nos casos de vocês e colocar lá dentro. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta desse assunto aí? Amanhã, sem falta, viu? Já estamos anotados aqui para mandar. Pois não? Curiosidade, vocês falaram do decreto da criança especial, do caso jogado nas ruas, aonde eu encontro isso? É uma resolução do Conselho Municipal de Educação. Está no site da SMED ou no site do CNE, ali resoluções. É a resolução 13, se eu não me engano, Elaine, mas se eu não me engano é 2015, tá? Mas pode colocar ali, diz bem isso, de que cada criança, mas é uma criança que tenha laudo, que tenha estudo, né? E aí tem que ter toda a documentação. Oi? Em relação a, porque o secretário não deixou claro ontem se eles vão informar as instituições que possivelmente serão descontados os valores, né? A minha, por exemplo, não ficou claro se vão ser avisados, mas se será só descontado, né? A gente pode pedir, pode solicitar. Eles vão ter que. Nós vamos pensar que eles vão analisar. O fórum vai mandar um ofício para lá pedindo que eles informem os critérios que eles aprovaram, o que não aprovaram. Nós vamos tentar, se for o caso, marcar outra reunião com o secretário, mas vamos reforçar a ideia que não deve ser descontado nada. Perfeito, mas só me preocupo comigo e com os demais é o seguinte, provavelmente, pelo meu entendimento, até citando a minha como exemplo lá, ficou claro que o mês que vem vai descontar as 4 vagas se a minha justificativa não contemplar aquilo que eles esperam. Né, Carol? É isso, né? Eu acho que eu tenho que me preparar já, e os demais também que estão nos problemas, para vir dinheiro a menos. Mas olha aqui, ó, tu viu aqui o 2.3, aquele que eu citei, orientações pedagógicas, tu vai no site da SMED, bota credenciamento 2001, baixa, ali ó, no item 10. Não, eu achei perfeita a defesa, achei perfeita a reunião de ontem. Só acho que eles estão na maldade e eles vão nos cortar. Não, mas eu sei, mas assim, ó, imprime ali, ó, vai no site da SMED, imprime esse item 2.3 das orientações pedagógicas, imprime, passa uma caneta, marca texto em cima e manda junto argumentando isso aí. Olha, esses últimos 4 alunos que eu não tenho é porque a SMED não me encaminhou. Ou se encaminhou e alguns deles você não conseguiu localizar, mas imprime e manda para lá. Na pior das hipóteses, tu imprime o 2.13. Vou fazer só, que eu ia sugerir foi falado agora, a gente conseguir fazer algum porque eles têm que se posicionar antes de descontar, né? Sim, eles têm que dar uma resposta para. Eles têm que dar eles têm que dar uma informação da defesa, eles têm que dar uma decisão. Eu vou dizer mais assim, essa decisão cabe recurso. Mas não tem tempo para isso, né? Porque se for ver entre o dia que a gente vai ter que mandar. Não, mas aí, se eles fizerem trancarem o repasse ou diminuírem, antes de ter dado a decisão e antes de dar um prazo para o recurso, eles vão acabar recebendo o recurso e vai ser impugnado a decisão deles, e aí nós vamos pressionar. Porque a SMED tem feito algumas coisas que não estão bem feitas, estão sujeitas à impugnação, como já houve em outros casos, por eles não fazerem as coisas bem feitas. A nossa ideia é assim, ó, tanto o FASC como o SMED, eles têm que primeiro notificar, a gente apresenta a defesa, ou se a gente não tem defesa, quiser devolver dinheiro ou quiser reduzir vagas, tudo bem. E depois que dá a decisão, a gente tem ainda o direito
de, em cima da decisão, recorrer para uma instância superior, que normalmente pode ser, se não foi o caso da decisão, não saiu do secretário, saiu das parcerias, recorrer ao secretário. Se foi ao secretário, a gente pode recorrer ao prefeito, ao MP até também, se for o caso, né? Então, se vocês tiverem algum problema, eu acho que nós vamos ter que falar com o Ramiro antes, aí pelo dia 20, por aí, saber como é que eles estão querendo fazer, e alertar para ela: Ramiro, não pode trancar repasse de entidade, reduzir valor, sem ter essas notificações resolvidas. Retorno também, né? O retorno das notificações, E se tiver que recorrer, é como eu disse, eu acho que na orientação pedagógica, que ali que está aqui 2.13, até se for para a justiça com o advogado, a entidade ganha. Ninguém quer brigar com a ESMED, né? Mas a gente tem que, nós estamos dentro da lei e da ordem, gente. Nós temos normativas, e não é a ESMED sozinha que vai resolver a coisa. Daqui a um pouco talvez tenha que ir até para o judiciário para resolver. Porque se é uma interpretação muito restritiva, muito contrária ao bom senso, né? Então eu acho que a gente tem que pensar seriamente. Enfim, a cidadania continua funcionando. Ok, então daqui a pouquinho a gente já retorna a este assunto, tá? Aí a gente vai ter também sobre o calendário da SVED, que todos vocês já leram, né? Então na ponta da língua já. Mas então eu queria um tema agora, que é o nosso primeiro tema ali, o papel dos conselheiros do CMDK, né? Com o Luiz Henrique Silveira. Por favor, Luiz. Gente, prazer em conhecê-los novamente. A maioria eu já conheço. E vocês também, acredito que já conhecem, pelo menos a minha voz lá no Conselho da Criança e Adolescente. Né? Meu nome é Luiz Henrique e venho aqui conversar um pouquinho com vocês a respeito do que é o trabalho do CMDK, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Não estou aqui para defender qualquer tipo de governo, eu sou funcionário público, tá? Mas as coisas que estão acontecendo, que vão acontecer, essas coisas assim, não é o caso agora aqui. Eu só, digamos assim, fui convidado, inclusive até, vou botar aqui, ó, não deixa eu esquecer. Eu fui convidado pelo Conselho da Criança para vir estar aqui, mas antes de me convidar, eu mesmo me autoconvidei numa reunião. Tá? Assim, se vocês quiserem falar sobre o Conselho da Criança, com criança, pode deixar que eu falo. Por quê? Porque eu sou o único que está lá até hoje, desde 2000. Tá? Já passaram vários funcionários por lá e eu sou o único que estou lá desde 2000. Exato. Quando eu entrei, meu cabelo era preto. Exato, era bem pretinho. Agora, olha só como é que eu estou. Tem gente aqui que me conheceu de cabelo preto. Tá? Então, assim, ó. Mas não, pode passar. Aí o que acontece? Eu acompanhei toda a história. Eu sei como é que funciona isso aí, decoro sarteado. Tá? Então, a primeira coisa que eu recomendo para os conselheiros novos que vão entrar, e que às vezes já até nem tão novos assim, talvez até já estejam retornando para o conselho, mas a primeira coisa que eu digo é que aqueles que já estão, digamos assim, há muito tempo sem o contato com o CMDK diretamente, e que entram agora nas eleições que vão ocorrer no final do ano, eles vão, mesmo os que já foram conselheiros, vão notar que está completamente diferente daquela época que era eu, Pastorinho. Você lembra do Pastorinho? Está muito diferente, pessoal. Não tem nada a ver, praticamente. Não tem nada a ver com relação a, digamos assim, a parte administrativa. Mudou totalmente. A parte de ser conselheiro, a parte de acompanhar o trabalho que as entidades fazem lá na ponta, isso aí é praticamente igual.
Tá? Não se fala muito a respeito assim, dessa mudança. Por quê? Porque não é aí que está, digamos, a diferença. A diferença está na parte administrativa. No número de funcionários que hoje nós temos, no trabalho que a gente faz nos bastidores, sem você saber. Por quê? Porque o conselho... Né, pode botar o outro. O conselho ele é regido, digamos assim, por algumas leis e que vocês devem. Fica um resumo, né? Meia hora só que me deram para falar aqui. Então daí, o que é mais importante eu falar lá? Primeiro, que o conselheiro novo tem que saber essas leis aí que estão à disposição para vocês. As primeiras três, né? A Lei Complementar do Município, 628, Estatuto da Criança e do Adolescente. Já ouviram falar, né? E a Resolução 050 do CNDK, isso aí, isso não muda, já faz um tempão, tá? Desde 2000. Só a Resolução 050 entrou em 2008. A partir de 2008, então, é que essa resolução rege aquela apresentação de projetos para captação de recursos, que é tão importante para muitas entidades que estão lá registradas no Conselho da Criança e Adolescente. Bom, aquelas três primeiras, a maioria aqui já sabe, já ouviu falar, né? Mas agora, a novidade, e que isso aconteceu de 2014 para cá, e que também a maioria já ouviu falar, só que, para nós que estamos lá trabalhando nos bastidores, ela está incidindo toda hora, e é por isso, então, que as entidades, às vezes ficam um pouco nervosas, assim, né? Pô, mas por que estão me exigindo isso agora? Nunca me exigiram. Agora eu tenho que trazer. Bom, é por causa daquelas duas finais ali, ó. A Lei Federal, a 13.019, de 31 de 7 de 2014, que é um marco regulatório, e a Lei Municipal, o Decreto-Lei Municipal 19.775, de 27 de 6 de 2017, que regulamenta o marco regulatório dentro do município de Porto Alegre. Então, essas duas, eu não digo assim, ó, que tem que saber decor, né? Nem advogado sabe isso. Advogado consulta. No momento que ele diz que sabe decor uma lei, mentira. Eu sei porque eu sou advogado. Então, daí assim, ó, tem que saber pelo menos alguma ideia, tem que estar, né? Essa é a primeira coisa que os conselheiros novos, então, deverão saber, diferente daquele lá 2000, né, quando apenas as três primeiras, que também, eu digo assim, de 2008 para cá, né, era o suficiente saber. Certo? Pode passar. Uma coisa importante também é dizer que o CMDK, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, e o FUNCriança, principalmente, são vinculados aí é a nova secretaria que nós, funcionários, chamamos carinhosamente de SMIRI. Tá? SMIRI, Secretaria Municipal de Relações Institucionais. Tá? Não né, a gente brinca só, mas na realidade é uma coisa séria. Tá? Secretaria Municipal de Relações Institucionais. Então o CNDK e o FUNCriança estão ligados a ela. E que técnica e administrativamente o FUNCriança é de responsabilidade da prefeitura. Tá? Mesmo com a vivência e exercício da política que o Conselho desenvolve conforme a Lei 628. Ou seja, a lei diz lá quais os deveres e quais digamos assim, as obrigações do Conselho da Criança com relação ao município. Né? Mas, técnica e administrativamente, nós, funcionários do município, é que estamos à disposição do CMDK FUNCriança. E o Conselho, isso é importante saber, né? Aí muita gente diz assim, mas parece que há uma modificação nisso aí, porque o Conselho parece que cada vez manda menos no FUNCriança, pede muita coisa para nós, agora, para a gente liberar um recurso. Não, mas o Conselho ainda continua deliberando, sim. E é através das resoluções. As resoluções cujo
cara que assiste ao plenário, verifica o que os conselheiros estão dizendo. Os conselheiros fazem uma deliberação. Ó, nós vamos liberar o recurso financeiro para a entidade X. Então, isso é através de uma resolução, que é feita pelos funcionários que estão lá na casa. Né? Mais precisamente, esse funcionário é eu que faço. Eu que faço as resoluções. Naquele tempo, de 2000 até 2008, por aí, as resoluções eram bem simples. Era só dizer assim: o Conselho delibera ao FUNCRIANça que se passe 100 mil reais, que legal, né? 100 mil reais, para uma entidade X. Pronto, era assim a resolução. Aí vinha o presidente do Conselho e assinava, tudo bem, tranquilo. E em poucos dias, né, talvez no máximo 20, 30 dias, a entidade estava recebendo esse recurso financeiro. Mas agora não é mais assim, gente. Infelizmente, tem muitas coisas até chegar a uma entidade receber alguma coisa. Começando pela resolução. Hoje a resolução tem que dizer assim: aprovo que recurso financeiro do FUNCRIANça seja repassado para a entidade tal, cujo projeto apresentado é tal, certificado, número tal, resolução, número tal, termo de compromisso, número tal, e de acordo com aquelas leis que vocês viram ali. Artigo tal, tal, da lei municipal, né? E da lei federal. Ou seja, nós temos que hoje, o pessoal que for para lá e representar o conselho, não é simplesmente sentei, agora eu sou o conselheiro. Não, tem várias coisas ainda. Antes, digamos assim, era bem mais simples ser conselheiro. Tá? Então, é só para deixar claro que há uma diferença. E essa diferença, ela foi, ao longo dos anos, fazendo com que o conselho ficasse melhor. Muita gente acha assim, não, mas piorou. Agora, antes a gente recebia, agora leva tempo para receber, mas o conselho não é só isso. Não é só receber recursos do FUNCRIANça, tem muito mais a saber. Pode passar outra? Então, assim, conselheiros da sociedade civil, né? Conselheiros da prefeitura e a administração, que são os nossos funcionários, estamos lá para que essa roda, né, gire. Certo? E, para quem não sabia ainda, ainda Porto Alegre é a única cidade do Brasil que mantém essa tradição de a parte da sociedade civil ser mais representativa que a do governo. É a majoritária. Tá? 2/3 dos conselheiros lá no Conselho da Criança e Adolescente são da sociedade civil. E 1/3 apenas é do governo. É a única cidade do Brasil que faz isso, por incrível que pareça. E desde o início. Aí muita gente pergunta, né? Tem gente de São Paulo que telefona para lá, mas como é que vocês conseguem? Tem gente do Rio de Janeiro que telefona, mas como é que vocês conseguem isso? Daí diz assim, é porque lá em Porto Alegre se começou muito cedo, né? As pessoas começaram com essa história em Porto Alegre lá desde 1990, que eu saiba, né? Desde 1990. Só um pouquinho. Exato. É isso mesmo. Muitos aqui, né, são ex-conselheiros, estavam lá naquele momento, onde
foi, digamos assim, está instaurado o Estatuto da Criança e do Adolescente, e onde as primeiras cidades que implantaram um conselho municipal, uma delas, acho que foi a primeira capital até, foi Porto Alegre. Então, desde lá, há essa organização. E é por isso que hoje ainda se mantém, né, 2/3 sociedade civil e 1/3 governo, e o governo não tem medo disso. Ele diz assim, não, a gente quer colaborar, né? E é o que a gente faz lá. Eu, como funcionário, né, eu estou trabalhando para todas as entidades, cara. Eu trato todas igualmente. Não, porque a entidade X tem mais grana que a outra. Não é nada disso, a gente não vê isso. A gente vê que a entidade X tem criança sendo atendida. A entidade Y também tem criança sendo atendida. Não interessa se uma é mais rica ou mais pobre que a outra. Tá? Então, isso é lema entre nós funcionários lá. Tá? Pode passar o outro. E assim, por que está diferente? Né? No passado, talvez, os conselheiros não fossem tão acionados, né, do que hoje em dia. Nós temos as reuniões que acontecem nas quartas-feiras, né? Então, o conselheiro que está representando uma entidade, e tem uma cadeira no conselho, ele vai na parte da manhã trabalhar com relação aos os processos administrativos que estão correndo dentro do conselho, e até aí já é uma diferença. Lá em 2000, quando eu entrei no Conselho da Criança e do Adolescente, os processos administrativos, aliás, nem eram processos, não abriam os processos administrativos. A entidade trazia um livrinho de 4, 5 páginas, dizendo que era um projeto, e aí esse projeto ficava, né, como, digamos assim, seria analisado pelos conselheiros, que eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz, né? E isso a gente guardava como um arquivo depois, né, para acionar mais tarde. Hoje é um processo administrativo que nem fica na prefeitura, não fica dentro, né? A gente pede para vocês, mas isso também vai mudar, daqui a pouco vai mudar. A gente pede para vocês trazerem o processo, e a gente abre um processo chamado processo SEI dentro da prefeitura, né? E ele é escaneado, todas as folhas, e ele vira um processo virtual dentro do sistema da prefeitura. Aí, vocês, sabendo o número, vocês poderão acionar esse processo até desde casa. Tem em casa, pode. Tá? Mas isso aí é uma coisa que eu prefiro depois, né, isso já me comprometo agora, com vocês, né, de colocar, assim que forem eleitos os novos conselheiros, e que tiver tudo certo com eles, eles vão assumir, aí logo em seguida nós vamos fazer um curso de capacitação desses conselheiros, para eles lidarem com toda essa tecnologia nova que está sendo, para nós também, funcionários, nova. Né? Então nós estamos fazendo o curso lá dentro, para depois poder passar para as pessoas que vão utilizar a tecnologia. No caso, os conselheiros vão ter na sua cadeira lá e vão ter contato com essa tecnologia agora, né? Recém. E aí, então, nós vamos poder ajudá-los a, digamos assim, a colocar como é que se faz, por exemplo, para aprovar um projeto dentro do computador. A gente não tem mais ele em folha. Eu sou acostumado a usar a caneta. Não, agora tu vai usar o computador, o teclado. Entendeu? E aí, então, isso vai ter que depois ser colocado para os demais, os conselheiros que irão ser, né, representar as entidades lá. Tá? Daí nós vamos fazer um curso à parte. Tá? E hoje eu só estou colocando como é que funciona o CNDK. Bom, então daí assim, as atividades, quarta-feira de manhã e tarde, está à disposição. Dias de ações presenciais dos conselheiros para o CNDK e Fundo Criança. Tá? Quarta-feira, horário comercial, ou seja,
além de estar presente lá, pode ser até que seja convocado em horário comercial. Tá? Aqui eu estou colocando a representação da sociedade civil 2/3, representação governamental 1/3. Tá? Quando o Conselho da Criança é acionado em outro local, pode passar, Carol. O Conselho é convidado, pessoal, para todas essas instâncias aí. Os conselheiros são convidados. Certo? E agora, para ficar, digamos assim, mais claro, né, os conselheiros governamentais pedem, digamos assim, claro que alguns vão fazer uma representação, eles não estão dizendo que não vão fazer, né, mas que é importante que o conselheiro da sociedade civil, né, se faça presente nas maiores instâncias que tem, né, de chamamento para estarem presentes representando o Conselho da Criança. Certo? Então, daí ele vai representar na FASE, às vezes, no HPS, quando necessário, né, na FASC, na Brigada Militar, na SMED, né, em várias instâncias. Certo? Então, daí o conselheiro que tem que saber que não é só quarta-feira, às vezes ele é chamado para um outro compromisso de representação em outro dia da semana. Isso aí é para todos os conselheiros que entrarem, já de antemão, já se prepararem que pode ter esse compromisso. Certo? Oi. Sim, ali é só não estão todos. Ali foi só o que a gente se lembrou na hora, entendeu? Claro, tem várias coisas. Tem muitas outras coisas importantes. Aqui, então, é só um esqueleto básico do conselho. Eu já estou terminando. Né? Não é também questão de ser mais ou menos. Tá? A gente só colocou assim, ó, a parte dos funcionários, né, tem a Secretaria Executiva, certo? Que funciona na Travessa Francisco Leonardo Druda, número 40, 22º andar. A programação financeira, que é o PEL. Alguém? Todo mundo já ouviu falar da tal de UPEL, né? Até uns dizem que é com U, outros dizem que é com L, L, né? Mas não, é UPEL, certo? Programação, unidade de programação e execução orçamentária. Isso que quer dizer UPEL, tá? Então fica na Rua Uruguai, 155, 11º andar. Isso lá no início, de 2000 até 2008, o negócio da UPEL, a Secretaria Executiva, a análise de prestação de contas, era tudo numa salinha, de tamanho disso aqui, eu e Pastorini, mais uns 2 funcionários faziam. Tá? Nós éramos a UPEL ao mesmo tempo, nós éramos prestação de contas ao mesmo tempo, e nós éramos Secretaria Executiva ao mesmo tempo. Agora é um pouco separado, por quê? Porque a sociedade cresceu, né? A organização da sociedade civil cresceu muito em Porto Alegre e nós atingimos um número de entidades que agora parece que é estável, ou seja, não aumentou nem diminuiu, em torno de 480 e que permanece, né? Sendo que, obviamente, algumas não conseguem atuar mais devido a algum problema que ocorreu, daí elas acabam fechando, né? Mas assim, ó, em média, Porto Alegre tem 480 que estão atuando e estão apresentando projetos para captação de recursos, né? Então daí, Secretaria Executiva, Programação Financeira e Análise de Prestação de Contas. E no Conselho da Criança, nós temos os conselheiros da Comissão de Política, da Comissão de Reordenamento, que agora não é mais Comissão de Reordenamento, eu esqueci de corrigir ali, nem vi, agora que eu estou vendo que está errado. É a Comissão de Registro e Inscrição de Programas, tá? Mudou o nome da Comissão de Reordenamento. E a Comissão de Finanças. E também agora a Secretaria Executiva, que é mais ativa. O que é isso aí? São grupos que são formados dentro do Conselho que têm tarefas específicas, certo? Para vocês terem uma ideia, Comissão de Políticas, por exemplo, quando entra um projeto para captação de recursos, vai entrar na Comissão de Políticas para ela analisar a importância desse projeto para a região que está
representando, por exemplo, microrregião 2, né? A gente utiliza ainda as microrregiões dos conselhos tutelares. Tá? Aí, então, a comissão de política vai olhar. Bom, esse projeto é muito importante para aquela região. Então, daí, vou dar o meu aval. Vou passar para a comissão de finanças, para eles verem se as contas estão corretas, está tudo certo. Aí, então, a comissão de finanças vai olhar quanto, né, foi colocado no orçamento físico-financeiro, se está coerente os gastos. Se for o caso, a comissão de finanças achar que tem que fazer uma visita, aí então ela pede para a comissão de registro e inscrição de programa ir lá conversar com o pessoal para verificar se realmente está existindo aquele projeto, se aqueles gastos que estão colocados no projeto são coerentes e assim por diante. Tá? Então, essas três comissões têm um dos trabalhos com relação aos projetos, é isso aí que eles fazem. Tá? A comissão de reordenamento, que agora é registro e inscrição, obviamente, aquela entidade que quer se registrar no conselho vai apresentar os documentos e eles vão analisar dentro dessa comissão. Tá? Por exemplo, para participar de alguma coisa que exige uma olhada da comissão de finanças, por exemplo, vou pedir um prazo a mais para mim apresentar a minha prestação de contas, por exemplo. Aí então a comissão de finanças vai olhar o documento e pode até passar para a executiva, dizendo assim, não, temos um ok aqui, não vai ter problema nenhum. Aí a executiva vai apresentar na plenária do conselho, dizendo, passou pela comissão de finanças e não teve nenhum problema. Certo? Então esse é um tipo de que está acontecendo toda hora, todo esse trabalho, tudo aí que eu estou falando, é os bastidores do CMDK, de segunda a sextas-feiras. Claro, gente, uma coisa que eu tenho que dizer para vocês é que a gente não é exclusivo do CMDK. Nós, falta quantos minutos? Sim, tá. Nós não somos exclusivos do CMDK. Então daí, nós, antes de 1999, posso dizer, até 2014, nós, funcionários, trabalhamos lá, nós éramos exclusivos do CMDK. Hoje nós não somos mais exclusivos. Hoje eu tenho que reservar. Por exemplo, já briguei com o pessoal do Comui hoje. Porque não queriam liberar o Luiz Henrique para falar numa palestra do CMDK. Não, tu tem que estar hoje aqui. Hoje é terça-feira. Hoje é o dia do Comui. De 12. Tem que estar aqui. E eu digo, meu Deus, tudo bem, mas eu só vou lá rapidinho, já estou de volta. Ou seja, eu deixei de estar numa plenária do Comui hoje. Está lá, está sendo realizada na sede, na Travessa Francisco Leonardo Truda, para falar com vocês aqui do CMDK. Ou seja, hoje, os funcionários, pode botar a outra, pode colocar a outra. Para terminar, só falta 3 minutos, né? Aí, ó, todos esses funcionários, Luiz Salatino é o gerente, tá? Vocês estão falar também. Luiz Henrique é esse aqui que está falando com vocês. Daí temos lá as nossas colegas Denise, a Patrícia, a Dona Enir, e também temos o Tiago, um outro colega novo que chegou para nós. E tem os estagiários lá, a Alessandra, devem ter ouvido falar também, o Evan, a Ana e a Gabriela. Tá? Sendo que a Ana e a Gabriela, elas ainda fazem mais trabalhos para o Comui do que para o CMDK. Tá? Mas a gente está trazendo elas devagarinho também para o CMDK, justamente para deixar o trabalho mais uniformizado. E eu acho que é mais um, talvez, acho que é isso aí, é o que nós temos, então, para apresentar para vocês. Eu quero dizer, para encerrar, então, pessoal, que nós estamos lá para ajudar. Sabemos que está difícil.
Às vezes eu estou fazendo um trabalho, estou aqui trabalhando, fazendo as resoluções para dar continuidade a um trabalho que o CNBK provocou na plenária, né? E durante a semana eu atendo a todos. Vocês telefonam para lá, Luiz Henrique, quero saber disso, quero saber daquele outro, tal, e assim por diante, né? E hoje as questões maiores que estão sendo colocadas para nós, até só vou falar rapidamente, não vim aqui para falar isso, tá? É o edital, né? E digo para vocês que estamos à disposição, tá? E as informações, quem tiver dúvida, já acionem aquele e-mail do edital para a gente colocar, já vai colocando ali as dúvidas, para quando chegar lá na hora, vocês saberem direitinho o que estão colocando de documentos, tá? Como o edital está fazendo uma ou duas fases, né? Três fases, né? A primeira fase, então, é de entrega de documentos, que vai ocorrer ainda no mês de novembro, tá? Então, daí tem uma data certa lá para vocês entregar. Então, nós estamos à disposição. Qualquer coisa, nos acionem e prometendo para vocês que os conselheiros eleitos irão ter uma aula especial, tá? De como, digamos assim, acionar a máquina pública hoje, né? Os seus devidos, digamos assim, as novidades que estão ocorrendo, que é novidade para nós também, nós temos que aprender também para falar para vocês. Então, às vezes, de 2014 para cá, houve muitas dificuldades? Sim, houveram. Mas por quê? Porque nós também estávamos aprendendo, tá? Então, agora está tudo quase pronto, né? Inclusive, hoje, eles iam falar para vocês uma novidade também, que a partir de uma certa data, vai ser, nós vamos começar a receber as prestações de contas online também, tá? Então, isso é para as entidades. E aí, isso, claro, vão apresentar para vocês aqui, e depois também vão se tirar dúvida, talvez, num curso especial que vai ocorrer mais tarde. Ok, pessoal? Muito obrigado, então. Valeu. Alguma pergunta, alguma curiosidade? A minha pergunta é aquele itinerário que corre os documentos para poder liberar o dinheiro dos editais. Que ia para uma comissão, depois passava na procuradoria, depois voltava não sei para onde, depois ia de novo para a procuradoria, que nos enrolou o ano passado inteiro. Eu quero saber como é que ficou essa nhanha que o governo criou. Bom, assim, primeiro, pessoal, eu não queria falar nada sobre isso, tá? Até estou desautorizado, tá? Não, Luiz Henrique, tu vai lá, tu só vai apresentar o CNPK, tu não vai falar do edital. O edital é através, qualquer dúvida é através do e-mail que já está lá, tá? Mas só para não deixar sem resposta, eu vou dizer assim para a senhora, que nós estamos ainda, tá, estudando para ficar o melhor possível para todos, né? Ainda não chegamos a um consenso aquilo que a gente já publicou uma vez, que eram os caminhos, né? Por quê? Porque, por que não funcionou aquilo ali? Porque todos os caminhos, muita gente ainda estava aprendendo o serviço, tá? Principalmente o pessoal da PGM, tá? Então daí agora eles já sabem. E agora então a tendência é que a gente consiga aproximar os tempos de demora do processo até a entidade receber da realidade, tá? Mas assim, isso vai ser colocado para vocês depois em cursos, em palestras, né? E explicar, o pessoal da UPEL, Unidade de Programação e Execução Orçamentária, também vai estar à disposição para explicar para vocês por que não funcionou antes e que vai funcionar daqui mais um tempo, certo?
Então tá, é isso. A gente sabe, a gente está preocupado também. Né? Eu gostaria de quando vocês ligassem para lá, eu ter na ponta da língua a resposta. Mas infelizmente eu não consigo. Né? Por quê? Porque nós também estamos aprendendo o trabalho. E já estamos numa fase, já, digamos, de terminar essa primeira fase, né? De aprendizado, de como funciona, de como não funciona. E agora, então, a partir de talvez 2019, a gente vai ter uma melhor performance, digamos assim, tá? Também contando com os novos conselheiros que irão entrar. Certo, pessoal? Valeu, mais uma vez, obrigado. Nós que agradecemos aí a contribuição. Daí, dando continuidade no negócio do CMDK. Paulinho. Então, boa tarde a todos e a todas. Então, do CMDK, né, então a gente continua os trabalhos, como o Henrique já falou. Agora, sobre o edital, né? Então, vocês souberam que foram dia 26, então foi publicado o edital. O marco regulatório, que agora está todo envolvido aos processos nossos aqui, então tem que ficar aberto um mês. É como os editais aí pelo Brasil afora. Então, foi publicado dia 26 de outubro, ele fica aberto até dia 26 de novembro. A partir daí é que a gente inicia a receber os processos, os projetos. Tá? Então, esse vai ser o processo agora. Nós, a comissão, trabalhou também, a Sheila, né, que se quiser para cá também um pouquinho para falar sobre o que a comissão pensou, né? Tentamos facilitar o possível. Valeu, Luiz. Obrigado. O possível. Mas é aquela questão, como o Luiz já falou aqui, não está simples. É brigas, é discussão, reuniões com todo o pessoal ali da UPEL, da gerência, do gabinete, né? Agora tudo está envolvido, a PGM, né? Que é tem uma procuradora, né? Então, o prazo para entrega dos documentos, dia 26/11, então vocês podem encaminhar via aquele e-mail que o Luiz já falou. Outra notícia, né? Sei que muita gente deu uma olhada, quem deu uma olhada tem muitas dúvidas. Amanhã, a comissão, algum pessoal da comissão, juntamente com a gerência do CMDK, com a presidente do CMDK, na minha pessoa, que o Freire está viajando, e mais o pessoal lá da assessoria, vamos nos reunir e novamente rever os textos, todos os textos ali referentes ao edital. E possivelmente pode sair um edital complementar com algumas alterações e correções. Tá? A princípio, isso aí. Então, amanhã nós temos as reuniões, como o Luiz falou, pela manhã. Então, temos uma reunião com a comissão da Conferência da Criança e do Adolescente, que depois da Sheila vai falar um pouco. E vamos ter essa reunião juntamente com o gerente do CMDK, que é o Luiz Salatino, trabalhar junto com o Luiz Henrique. E, se for o caso, a gente vai marcar uma reunião com a procuradora Aline, até convidar aqui, não sei se o microfone vai estar, convidar a coordenação do fórum, se for o caso, para a gente ir lá resolver alguns probleminhas, né? Mas a gente está se esforçando bastante para facilitar para todo mundo, né? Deixa a Sheila conversar aqui um pouco sobre o que a comissão fez, né? O trabalho que foi concluído e passou para a gerência ali, que passou com a UPEL, passou pela PGM, deveria ter retornado para nós, e etc. A Sheila vai explicar um pouco. Então, sobre o edital, nós fizemos um processo bem junto com a gerência, junto com a UPEL, né? O Francisco da UPEL acompanhou toda a nossa ideia, aquela de fazer por etapas, de poder fazer pela primeira vez, né? De ter o valor do projeto, para depois fazer o projeto, para facilitar a vida de todo mundo. Isso tudo foi sendo acertado com a UPEL, né? Passo por passo.
O que aconteceu foi que no último momento, assim, nos últimos dias, a procuradora, o pessoal da UPEL e principalmente a PGM ali, olhou o edital e fez alguns acréscimos, né? E muitos acréscimos, e alguns não passaram, não retornaram para a comissão do edital. Então, eu que sou da comissão do edital, eu digo para vocês que eu não li a última versão que foi publicada. Então, tem alguns erros ali graves, que eu acho que são graves, porque são coisas que não são bem aquilo que nós tínhamos combinado, né? Desde o valor do edital total, até a questão de alguns documentos que foram solicitados que nós não sabíamos que ia ser solicitado, e até a linguagem que foi mudada, uma linguagem bem difícil, né, de compreensão, que é uma linguagem técnica que foi sugerida pela procuradora e que ela está muito, né, fechada em relação a alterar algumas coisas. Então, o que a gente vai tentar é negociar algumas questões e esclarecer o máximo possível para quem vai fazer os projetos, ficar tranquilo em relação ao projeto em si. Né? Por exemplo, ficou faltando algumas coisas que nós tínhamos combinado. Por exemplo, no edital não fala que tipo de lista que é para mandar, só fala que é a lista. Né? Nós precisamos de uma lista que tenha data de nascimento e idade, né? Para saber que são crianças, né? O nome da criança, idade e data de nascimento. Isso é óbvio que a gente precisa. Não está escrito no edital. Por quê? Não está escrito. Acrescenta depois a palavra numeradas, datas numeradas, crianças, data de nascimento numeradas. Isso. Facilita depois. Na verdade, o que o Arnaldo está lembrando é que é importante estar numerado também, porque senão a gente tem que contar um por um. Vocês pensem, né, 200 projetos, a gente está contando um por um as crianças ali somando na calculadora. Havia um modelo, por isso que no edital não fala detalhes, porque tinha um modelo anexo, só que esse modelo não foi publicado. Então são detalhes, mas são coisas importantes que ficaram de fora da publicação. E que isso não foi a comissão do edital dos conselheiros que fez, foi quem publicou que se esqueceu e que algumas coisas não foram de acordo com o que a gente combinou. Então nós vamos retomar essas questões amanhã e vai ter um edital complementar ali explicando e facilitando a vida ali o que não ficou claro para todo mundo, que tem várias questões, né? Não é só uma ou duas. E em relação à conferência, a gente está tendo o mesmo problema, também sobre o edital, tem alguma coisa? Só para concluir aqui do edital, né? Então, os prazos não vai modificar, né? Segue o mesmo. Então, já vamos preparando, e naquela data ali de 26 a 29 de novembro, a gente vai receber. Então, essa primeira fase vai ser analisada por nós, conselheiros do CMDK, né? Essa primeira fase. Né? Aí, a segunda fase, aí é o pessoal da secretaria, da UPEL ali. Quem recebeu esse e-mail vai vir outro e-mail, é isso? Do edital? Não, vai ser esse e-mail, mas só... Sim, eu já recebi um e-mail do edital. Então, já foi aberto. Mas isso independente do projeto, porque eu já estou fazendo o projeto, eu posso continuar fazendo o projeto, isso. só porém algumas coisas aí. Alguns detalhes. Aí vai ser comunicado através do e-mail do fórum, que é mais eficiente, né, a comunicação. E outra coisa, né? Eu solicitei ontem e hoje de novo ao Luiz Salatino, lá da gerência, que facilitasse ali no site do Funcriança, do CMDK. Até acho que a irmã Lourdes até perguntou, procura lá e me encontrou ontem, né? Então eu fui lá no CMDK, perguntei, eu disse para ele facilitar, colocar em Word, fica melhor para manusear, né? Ele disse que hoje estava solicitando para colocar tudo em Word, né? Embora do edital é isso aí, as comissões continuam seus trabalhos, né? Todos os conselheiros, as novidades através do e-mail do fórum, né? E agora a irmã Sheila vai falar um pouco sobre a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Posso falar a respeito ainda do edital? Sim. Eu queria saber a respeito não sei se todo mundo está sabendo aqui, da alteração do edital. Aí ali chega ali no 1.2.3, tem ali, ó, cópia do Estatuto da entidade registrada e de eventuais alterações. Aí tem ponto e vírgula. Aí tem 1.2.3.1. A OSC deve ser
regida por normas da organização interna que preveja expressamente, 2 pontos, né? 1.2, 1.3, ponto 1.1. Objetivo voltado à promoção de atividade, finalidade, etc., que em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta lei e cujo objeto social seja preferencialmente o mesmo da entidade extinta. Mas isso aí tá. É só que ela colocou no estatuto. Acho que o estatuto tem que tirar, tem que colocar normas. Tirar a palavra estatuto. Mas no estatuto tá. A única coisa que está diferente da SEMAS é aquele que fala da contabilidade. Os outros 2 itens, se eu não me engano, em 2010, o SEMAS orientou as OSCs a fazer a alteração dos seus documentos. Talvez não na descrição exata, mas o item que fala de normas de contabilidade é que não contempla. Isso. Então segue assim, amanhã a gente vai analisar lá na reunião e a gente dá depois o retorno. Então, em relação à conferência, a gente está tendo o mesmo problema com a PGM, que é a questão da liberação do recurso. Então, a prefeitura não tem recurso para conferência nenhum, não disponibilizou recurso nenhum para conferência, na última conferência também não teve, né, porque eu participei da última, não teve recurso nenhum. A gente conseguiu, nós deliberamos, né, como conselho, o recurso do fundo para conferência. Sendo que um dos gastos maiores, que é com o espaço, né, nós conseguimos com a PUC gratuitamente o espaço. Mas nós tínhamos que garantir pelo menos a alimentação, né, dos adolescentes, o almoço, o lanche, são coisas que são necessárias. E algumas coisas da estrutura que a gente precisa também de algum recurso. Então, já faz uns 3 meses que nós estamos trabalhando em cima disso, projetando para que possa fazer através do fundo, uma dispensa de chamada através da Zafon, né, que é quem nos representa, para poder estar tendo esse recurso. Só que há muito tempo a gente está discutindo com a PGM sobre o projeto, sobre as documentações, e cada dia tem uma coisa diferente que é exigida para a Zafon. Né, e agora até a mudança de estatuto está sendo solicitada. Se continuar nesse ritmo, a gente não vai ter conferência, porque não vai ter recurso a tempo. Então, amanhã nós vamos tentar conversar direto com a procuradora, vamos de novo ver com a gerência em que pé que está essa situação, e vamos conversar direto com a procuradora, porque nós vamos perder o prazo. Se a gente perder o prazo, a gente vai perder a PUC, porque não vai ter outra data, né, e vai ser bem complicado. Então, negociamos com a alimentação, foi bem difícil conseguir, gente, alimentação para um número grande assim, de pessoas aqui dentro do espaço, né, para garantir que os adolescentes não tenham que ir longe. Então a gente negociou várias semanas para conseguir, e aí agora a gente está com esse problema, né, de não conseguir deliberar que isso seja publicado logo. São questões mínimas assim, e não é assim, uma vez foi o projeto, viram tudo que estava errado e disseram, não, cada hora tem uma coisa. Então está muito difícil de negociar e já está tendo essa relação. É muito truncada, sabe? Não dá um retorno rápido. Né? O Salatino, que é o gerente, ele vai fazendo a intermediação, mas assim, as coisas demoram muito. Né? Tem momentos que a gente ou não encontra ele, ou não tem retorno, ou tem que ficar toda hora correndo atrás. Está bem difícil. Tá, vamos fazer o que podemos amanhã. Acho que a gente tem que dar um jeito de deliberar isso, porque assim, fazer uma pressão, porque senão não vai sair a conferência. E não é porque os conselheiros do CMDK não estão junto com a coordenação do fórum atrás o tempo inteiro. Mas a gente não está tendo retorno, está muito difícil. Tá, então vamos ver se amanhã a gente, em último caso, a gente vai ter que pedir uma força-tarefa e pedir para vocês nos apoiarem e fazer alguma coisa enquanto fórum, né, para poder garantir que aconteça, porque teve as 17 regiões que fizeram a pré-conferência, foi muito boa, né, as pré-conferências. Eu acho que a gente não pode agora jogar tudo isso pro alto e não acontecer a conferência. Então, corre o risco de não acontecer sim, porque sem recurso não tem como. E é o mínimo, né?
E o recurso é mínimo, a gente está pedindo aquilo que é o mínimo para fazer a conferência mesmo. Tem coisa que a gente vai ter que tirar do bolso para poder garantir. Mas algumas coisas mínimas, assim, a gente colocou no projeto, já faz muito tempo que esse projeto foi entregue e as coisas não andam, assim, tá bem difícil. Só mais uma questão, gente, sobre o edital, e aí eu acho que é importante todos se darem conta que o edital também é uma questão, tem bastante folhas, mas tem que ler, tá? Então, tirem um tempinho, façam que nem eu, imprimam e vão riscando tudo. Meu material é todo riscado, né? Mas, assim, para vocês terem uma noção, me preocupo de que agora em novembro, tá? São 3 partes do edital, ok? Então, agora em novembro tem a primeira parte, onde tu vai apresentar algumas documentações, que é a parte da habilitação. Aí lá em 18 de dezembro a 4 de janeiro tem a segunda parte de documentação, tá? Então é onde a maioria de vocês, inclusive eu, estaremos em férias. Então tem que organizar para que alguém faça este material, tá? Depois lá de novo, a terceira fase, 14 de janeiro a 21 de janeiro, também estaremos em férias. Então tem que se organizar, tá? Então, sugestão, tá? O que eu estou fazendo? Eu fiz uma pastinha dentro do meu computador com todos os documentos da primeira, segunda e terceira fase. Tá tudo pronto. Aonde eu estiver, aquelas pastinhas estarão comigo dentro do meu pendrive. E aí eu vou numa lan house, tomo um cafezinho e mando os documentos. Entendeu? Então é uma coisa que a gente tem que se organizar. Tá? Não recebeu, voltou. Não recebeu, voltou. Ó, diz que não vai dar. Tá, vai receber uma mensagem, não deu. Tá? Eu acredito que mais ou menos já aconteceu que nem o ano passado, que vai ser uma caixa de e-mail que vai ser distribuída entre todos também. Tá? É que nem na FASC, por exemplo, tu manda pra lá e vai para 10 e-mails e alguns dizem que não receberam, né? Tá, mas... Carol, esse e-mail disseram que ele tem mais espaço do que do outro ano. Que tinha que mandar em 10 vezes, né? Foi um e-mail com mais espaço e disseram que vai caber tudo nesse e-mail. Espero que sim. Pessoal, não sei se na última quarta-feira o Frei Luciano falou, no último mês o Frei Luciano falou aqui, que eles vieram com a proposta, eu digo eles ali, a gerência, o PEL, o PGM, com o gabinete, do prazo desse edital ser 190 dias. Nós da Executiva não aceitamos, não tem cabimento. Então conversamos bastante, então conseguimos deixar em 120 dias, todo o prazo desde da publicação. Porém, aqueles que já, ali de janeiro que a Carol estava falando, pode ser que a partir de janeiro já possa ser repassado alguns recursos em blocos de entidades, né? Ou seja, de 20, de 30, então a partir de janeiro pode acontecer isso aí também, não vai ser tudo lá em março, tá? Se tiver tudo prontinho ali, a partir de janeiro então já vai formar um bloco ali de 15, 20, já vai chamado para ser repassado o recurso. Então assim que está sendo combinado lá, e está escrito, é isso aí que a gente vai brigar, tá? Isso aí é o último do edital. Isso? Então tá. Agora, pessoal, só para retomar algumas coisas, nós tivemos uma solicitação de vocês para que nós falássemos ou chamássemos uma reunião com aquelas 15 instituições que estavam com TAC, ou que estão com TAC, tá? Que é termo de ajustamento de conduta. Essas instituições, foi marcada uma reunião e foi chamada todas as instituições para que a gente pudesse estar vendo quem é, porque a gente não sabe quem é. Então, dessas 15, somente apareceram 5.
As demais 10 instituições estamos à procura e estamos com intenção de ajudar no que a gente conseguir ajudar. Essas instituições que têm TAC, elas não vão atender crianças a partir de janeiro de 2019. Não terão convênio com a SMED. Eu acho que isso é bem importante de falar assim, né? Porque senão vocês parecem assim que não vão entendendo. Tá? E teve gente que saiu de lá assim, ó, saiu da reunião assim, Carol, o que é TAC mesmo? Meu Jesus, vamos jogar no chão. Né? E eu disse assim, ó, meu Deus, todo poderoso. Não, então assim, a gente, eu cheguei em algumas instituições, porque, que nem assim, ó, eu não recebo nada para fazer isso, sabe? Nada. Ninguém de nós aqui recebe nada para fazer isso. Só acontece que a gente se preocupa com cada instituição e principalmente com as crianças. Agora as instituições ainda não sabem se estão com TAC ou não, Senhor. Sabe? Então, pelo amor de Deus, cheguem em casa e olhem os documentos de vocês. Está lá no termo de compromisso. Não, errei. Termo de cooperação, colaboração, tá? E aí, um pouquinho mais para trás, está escrito termo de ajustamento de conduta, tá? Esse termo, ele tem prazo realmente até 31 de dezembro. E aí, agora, o choque para vocês é que vocês vão ter somente 2 meses de receber dinheiro do SMED. E se vocês têm que reincidir folha, vocês têm que fazer a demissão agora no final de dezembro? Então, assim, vocês estão atrasados. Nós tivemos uma reunião com o Secraso para tentar ver que meio judicial, ou que meio legal, ou que qualquer coisa que a gente possa estar fazendo. Então, por favor, não há muita saída, mas a gente pode estar tentando alguma coisa, nem que seja chorar junto, a gente chora. Não. Tá? Então, por favor, essas instituições ainda que não nos procuraram, nos procurem para que a gente possa também estar orientando alguma coisa. Tá, ok. Vamos lá. Portaria 675 de 2018. Saiu segunda-feira, tá quentinha. Tá? Pode tocar. Então, ela estabelece algumas regras para o calendário de 2019. Vou estar sendo rapidinho, porque tem outras coisas que a gente tem que fazer ainda. Pode tocar. Então, ali no artigo 3º, ela coloca de que o início das aulas tem que ser dia 11 de fevereiro, de que vai ser distribuído em 2 semestres, tá? E o recesso, ela pode ser optativo pela escola, e o término do ano letivo em 20 de dezembro. Tá? Isso é SMED, tá? Pode ir. Sim, vou mandar. Tá? Vou mandar e também está no DOPA também, que eu coloquei já no grupo de educação infantil no Whats. O ano letivo. Quem não está no grupo do Whats, depois me deixa o telefone, que eu coloco no grupo do Whats, tá? O ano letivo, então, é para quem, como é dividido também em 2 partes. Quem vai optar pelo recesso e quem não vai optar pelo recesso. Quem vai optar pelo recesso, então, daí tem aquelas configurações ali, que começa dia 11, e aí o totalizando ali os dias, 223 dias, está errado, tá? Elas somaram errado. Vão refazer. Da mesma forma que embaixo ali, totalizando os 228, também está errado. Vão refazer também, tá? E o início das férias escolares, então, seria dia 23 de dezembro. Pode tocar. Ali, lembrando que nós não podemos trabalhar menos que 200 dias letivos e menos que 800 horas. E isso, tanto por uma maneira quanto pela outra maneira, nós trabalhamos mais. Tá? Nós estaremos abertas durante 11 meses. Aquela sigla ali, o que eles ficam inventando a roda, mas tudo bem. Ficam abertas durante 11 meses, tá? E ali vai estar respeitando o calendário, o horário de cada um, de início, de fechamento, né? Pode passar. O calendário escolar também, ele tem que
ali no início de fevereiro. Então, de 1 a 5 de fevereiro vai ser para formação e limpeza da casa. De 6 a 8 de fevereiro vai ser para entrevista com a família, coisas assim. E aquela parte bem bonitinha, vermelha ali, que diz que na última sexta-feira do mês de abril, junho, agosto e outubro, pode ser feito um dia de formação com os profissionais pelo período de 8 horas sem atendimento às crianças. Ou seja, daquele ano passado, que nós não tínhamos possibilidade de fazer a formação na sexta-feira, conseguimos lá na Caixa, conseguimos lá na Caixa, reunião com o secretário, a flexibilização, mas ele disse, ano que vem vai ser a portaria tal qual. É ou não é? É, né? Nós tivemos algumas reuniões, tanto com ele quanto a Maria Cláudia, e tentamos, numa das últimas vezes que a gente foi, eu e a Elaine, depois fomos eu e a Andréia, levamos 3 tipos de calendário. Isso eu falei para vocês na reunião passada. Com formação na sexta, com formação na sexta em recesso e somente com recesso. Não dava muita diferença em dias, né? Então não era assim, 10 dias de diferença. Não, é 2, 3 dias. Então isso não impactava em fazer ou não a formação. E era o que a gente queria, manter a formação na sexta-feira. Quando a gente foi nessa última reunião com a Maria Cláudia, ela veio já com essa proposta das formações serem bimestrais. Conversa vai, conversa vem, nós debatemos e discutimos e ponderamos e tudo que podemos fazer, né? Aí até a gente questionou assim, eu disse assim, Maria Cláudia, a minha posição é que eu faria formação de 15 em 15 dias. Não estou pensando nas famílias, tá? Estou pensando no meu grupo. Porque o meu grupo, tá, como a maioria de vocês, precisa de formação constante. São pessoas em que a gente tem que estar no ouvido ou no cangote, né? Então, se a gente não estiver em cima toda hora, parece que esqueceu. Então, eu disse, eu falei de 15 em 15 dias. Mas 15 em 15 dias é utopia. Mas bimestral, então o que é? É pior que utopia. Né? E aí, é totalmente inverso. Aí, então, o que a gente conseguiu, então, foi bimestral. Tá? Toca pra frente. Ali nós podemos ainda prever 3 sábados letivos de 6 horas, tá? Para alguma atividade. E mais 2 reuniões com os pais, que daí depende também de cada instituição. E no final do ano ali também, no torneio vespertino, a reunião dos pais. E no final do ano, daí então, os últimos dias também de serem organização. E também informação no canal de Excel ali, o Excel, calendário. Tem. É rapidinho. É no... A reunião dos pais a gente vai colocar fora leitiva? Não. Tudo que é sem as crianças não é letivo. E é no turno vespertino. Aqui, aqui eu fiz a gente fez um calendário para vocês terem uma ideia, tá? De que era dias letivos ali realmente. Tá? Que eu acho que visualmente a gente se organiza melhor. Eu me organizo melhor. Então tá por cor, tá bem bonitinho. Os dias letivos lá em fevereiro, todos aqueles azulzinhos de 1 a 8, então é sem atendimento às crianças. Lá o verdinho, né, dia 11, começa o atendimento. Ali em março, 4 e 5 é carnaval e ponte. Tá? Ponte se quiserem fazer a ponte, né? Ali sexta-feira santa em abril, Páscoa, a formação já em abril, tá? Ai, que chique. Tá, deixa eu aprender. Aqui em maio também. Aqui nós colocamos aqui um sábado letivo, porque como sugestão, Dia das Mães, alguma coisa que queira fazer, né? A formação, sábado letivo, lá na festa junina, Dia dos Pais, né? Só vai aqui do lado do Micarone, ó.
Ah, é. Tá, aí que aqui eu acho que é o sem recesso. Tá, aqui é o com recesso, ó. Primeiro semestre vai de tanto a tanto, dá 106 dias, sem sábados. Tá? Então, tanto a tanto, sem sábado. Então, daria 205 dias letivos. Mais os 3 sábados, 208 dias. Tá? Sendo que isso aqui é com o recesso, que é opcional. Depois tem um outro ali sem o recesso, mas aí dá 5 dias a mais, dá 213 dias. Esse aqui. Ali. Dá 213 dias, que dá 210 mais 3 sábados, 210. Tá? A gente pode estar mandando para vocês isso, para vocês poderem se organizar. Tá? E a SMED já informou que vai estar refazendo essa portaria, porque teve algumas questões em que eles vão estar vendo, tá? E aí eu queria perguntar para vocês o que vocês acharam, né? Falando já da nossa conquista, porque eu acho que isso é uma conquista, tá? De que do nada que nós teríamos, nós vamos ter bimestral, né? Então a gente não pode simplesmente dizer assim, né? Eu acho que é uma conquista. Ok, a gente não conquistou 100%, mas nem sempre a gente ganha o 100%, né? Mas eu queria que vocês falassem, porque ontem a gente teve reunião com o secretário disse assim, e aí? Eu disse, não, a gente não pode falar agora, né? Tem que ter o pessoal primeiro para falar, para depois a gente dá a opinião do fórum. O que vocês acham? Não é o ideal, mas é um bom avanço. Eu participei de algumas reuniões mês passado, quando nos chamaram, né, a parte pedagógica. E aí eu digo para vocês, eles estavam bastante preocupados com a nossa reação, a reação do grupo do fórum. O que fariam se não houvesse as formações? Então, o questionamento nas reuniões, no final das reuniões, nós tínhamos que colocar por escrito como é que nós estávamos sentindo as formações do jeito que o secretário propôs. E aí a gente escreveu, tacou o pau. Impossível 2 horas de formação. Isso não é formação, isso é faz de conta. E elas, tá, por isso. Outras, a gente faz no sábado. E é impossível, porque é hora extra, e hora extra não é permitido. É permitido? Não tem dinheiro, no valor que não tem, se não tem nada. Ah, claro! Que adianta permitir. Então, é a mesma coisa que nada. Então, aí a gente falou, escreveu, e talvez, junto com a pressão do fórum, né? Então, gente, a gente pode dar um retorno positivo? Podemos? Peraí, a Jussara. Eu acho um absurdo a gente voltar 1º de fevereiro, que é uma sexta-feira. Eu não vou voltar 1º de fevereiro, porque é um absurdo tirar o pessoal das férias para voltar e ficar um dia e depois ter um fim de semana. Isso é um absurdo. Outro absurdo é que se a gente pode ter 200 dias letivos, a gente pode fazer como quiser, não incluindo o sábado. É uma pergunta que eu faço, porque aquela projeção que eles fizeram ali é contra nós, porque se a gente olha, a mesma portaria saiu para as escolas municipais. As escolas municipais vão ter 203 dias letivos. Por que nós teremos que ter 213, 218, 200 não sei o quê? Então, se a gente conseguir fazer um calendário de 203, a gente pode fazer. Então, eu te pergunto, se a gente tem que seguir, como é que fica a queda de braço com o secretário, se a gente tem que seguir aquele absurdo da diferença deles ali, quem vai fazer as férias de julho, quem não vai fazer, se a gente pode montar o nosso calendário cumprindo as 800 horas e os 200 letivos, e pronto. Assim, ó, Jussara, uma coisa que eu aprendi, como diz meu sobrinho, com a minha vida, né? Uma coisa que eu aprendi é que nada melhor do que ter o discurso. Então, quando a gente diz, nós atendemos 213 dias, nós atendemos 2.580 horas, entendeu?
Quantos dias é? 200 dias. Quantas horas é? 800 horas. Então eu atendo muito mais do que me pedem. E isso é ótimo ter o discurso. Né? Isso é uma coisa que eu aprendi, que eu gosto de ter o discurso. Porque daí quando vem, peraí, eu atendo. Entendeu? É diferente. Eu atendo muito mais. Isso eu gosto. O que a gente falou com a Maria Cláudia lá, de que tem algumas instituições que fazem as férias diferente. Elas fazem as férias, elas retornam dia 15 de fevereiro, elas saem depois que sai o recurso, elas fazem as férias quebradas, vamos dizer assim. E tem instituições que retornam em janeiro de férias, então nós já falamos para elas que não é a maioria, mas que há instituições que fazem isso. Digamos 15 instituições, mas então ela já sabe disso, este panorama, para que ela possa estar entendendo o que vai surgir. Eu acredito ali também de que, diz ali de que qualquer casos que não forem atendidos por essa portaria, não sei o que, né, que pode encaminhar para lá. Tenta conversar. A gente não vai conseguir numa portaria, isso infelizmente não é, eu não trabalho para a SMED, não é intenção nunca, mas a gente não vai conseguir agradar todo mundo de uma forma única, né? Não é nem agradar, é colocar todo mundo na mesma caixinha, porque é muito peculiar cada instituição, tem muita coisinha diferente, né? Então eu acredito que nós avançamos, temos muito que avançar ainda, mas eu acho que para o momento é o que temos. Tá tranquilo, então. Carol, né? eu só queria falar, para o que a Sara falou, a minha instituição é uma das que já tem um calendário diferente. A gente entra de férias mais cedo e volta lá lá pelo dia 25 de janeiro e não começo de fevereiro. Tem outras que é o contrário. E eu acho que dentro do que ela falou, que vai ter 15 ou 20, eu vou chegar lá na SMED e vou dizer, olha, já tem o calendário, já está distribuído, nós mandamos imprimir a agenda, tudo com o calendário. E além do mais, a gente acha que dentro da questão nossa de tradição e da comunidade, que eles vão ter que respeitar esse calendário nosso. Se tiver mais gente que tiver com problema, a gente junta esse grupo, eu estou disposto a cooperar com vocês aí para a gente ir lá na SMED. Tá? Mas seguramente não vai cada um, quer dizer, quem conseguir aos poucos se enquadrar nisso aí, melhor. Agora, quem já não consegue, já tem alguma tradição. Tem algumas instituições que vão retornar antes com as crianças. Tu acha que uma comunidade, que a instituição vai retornar antes, vai se queixar? Não. Né? Então, ela vai amar que vai começar antes. Tem uma outra questão, fazer formação no fim do ano é perder tempo, porque quando as pessoas voltam, a formação já foi com a água da praia. Então, a formação tem que ser feita no começo, não no final do ano. Mas no final do ano tu pode fazer uma organização da casa, tu pode fazer um passeio com as tuas educadoras, tu pode organizar aquela sala do jeito que tu quer, entendeu? Não necessariamente formação é um palestrante ali para falar para o pessoal. Não necessariamente. Eu faço com as minhas educadoras, eu já fui para Gramado com elas, eu quero ir para Beto Carreiro passar o final de semana, né? Então, assim, eu acho que isso é cultura e uma coisa que as nossas educadoras também precisam, né? Bagagem cultural, tá? Não, peraí, tem mais duas coisas. É sobre isso? Tá, peraí. Vou mandar, amanhã eu já mando. Duas coisas. Brasil Carinhoso está sendo entregue porta a porta, tá? Inclusive material de construção. Ontem o Ramiro falou na reunião que inclusive material de construção vai ser entregue porta a porta. Vai demorar, né? Aí tem instituições que estão indo buscar. Aí é com vocês, tá? Mas tem, ele falou ontem que estão mandando. Caminhas é só para o final do ano, tá? Final ou ano que vem. Também,
Recurso de 2019, onde fala aquele dos 15% de aumento, lembram? Tá, então nós já estamos solicitando a segunda reunião que solicitamos este recurso no início de janeiro, ou para todos os... todas as... Não, é só SMED. Até fiquei feliz. Não, mas é só SMED. Tá? Então, nós estamos solicitando já para que seja repassado já em janeiro esse repasse. Porque no termo está para 2019. E 31 de dezembro é que lá no 2019. Tá? Então, é uma coisa que a gente não quer ainda que venha só lá 31 de dezembro de 2019, né? E também, lembrando sempre de que a poupança, gente, tem que ser reservada, não deixem de colocar todos os meses ali na poupança o recurso. Mesmo assim, nós estamos solicitando a antecipação do recurso do final de janeiro, tá? Para complemento de férias mais este ano. Talvez algumas instituições não vão precisar, mas eu acredito que a maioria vai precisar, tá? Então, se organizem, façam com os contadores de vocês o levantamento de quanto vão precisar para férias, quanto vão precisar para décimo, quanto vão precisar para todos os cálculos que vocês vão precisar ali do bonitinho, para poder se organizar, tá? Mas as férias têm que ser pagas no final do evento, para ter férias no evento? Aí é lei, né? Férias. Férias. Pessoal, a gente vai falar um pouco sobre serviço de convivência. Quem tiver, por favor, é bem importante. Então, relembrando, fazendo memória, na plenária de agosto, a Rose e eu falamos então de encontros que seriam sistematizados entre os CRAS, por regiões, nas quintas à tarde, participação do temático do Serviço de Convivência e Trabalho Educativo e de algumas organizações. Aqui em especial, quem participou pelo fórum, então, a Rose, eu, o Gustavo, a Patrícia da Murti, a Elaine representando em alguns dos momentos, e a Lucimar Guerreiro, acho que em todos também, né, Lucimar? E o Germano, e a... Não, mas daí por entidade, né? Pelo fórum foi quem esteve mais à frente. A gente fez esses encontros em todas as quintas-feiras, depois, com base nessas escutas e levando principalmente a condição de que nós queremos garantir que crianças e adolescentes possam ter o ingresso pelas OSCs, como nós tanto falamos aqui, alguns CRAS estavam batendo contra, se construiu então um fluxo que está desenhado ali, que vai ser enviado por e-mail formalmente, que ele diz o quê? Que a família busca o serviço. Se ele for direto na nossa entidade, ele vai ser acolhido, ele vai ser ingressado e nós vamos assumir o compromisso de preencher aquele documento e depois referenciar na reunião periódica. Se ele for no CRAS, faz o fluxo inverso, ele já chega até nós. Se tivermos vagas, isso é muito importante, né? Sempre sabendo, acho que o Gustavo participou em vários momentos, o Cimar, me ajudem aí. A gente sempre bateu muito forte de que nós não deixamos as nossas crianças e adolescentes sem atendimento. Que todo mundo que bate lá numa situação de vulnerabilidade extremada, não é assim para todos nós? A gente acolhe e depois pensa se tem vaga ou se não tem. Mas essa é uma primazia nossa, é nós que respondemos por aquele recurso. Porque o foco realmente é o atendimento ao beneficiário. Carol, pode passar para outra página? Ele tem o desenho do que é, então, o serviço. A gente achou muito importante mostrar que tanto o serviço de convivência, PAIF, PAEF, SAF, Ação Rua, que não está aí, e o beneficiário, eles estão sempre entrelaçados no seu atendimento. E a gente vai ter, então, a maioria dos CRAS já tem a reunião de qualificação. Os que não têm, a PSB vai estar instituindo isso nos territórios.
Em alguns locais chamam de outra forma, regionalização, reunião de ingresso e tal. Ficou reunião de qualificação de ingresso, mas o nome que se dá não importa. Importa é que tenha esta reunião, que seja para trocar informação com seu referência, para entregar os formulários, para receber alguma orientação. A ideia é a gente estar socializando a informação, construir as ações integradas de intervenção e obter fluidez neste processo. Não ficar parado em alguns locais, por exemplo, eu fiquei extremamente assustada quando a gente fazia escuta da família, mas eu só podia ingressar depois de passar pela reunião do mês. Ou seja, se a reunião tivesse acontecido de manhã e à tarde eu fazia escuta da família, aquela criança e adolescente ia ficar um mês parado. Então, isso a gente bancou de não fazer mais. A gente tem essa primazia de ingresso. O próximo, Carolzinha. Aqui, na verdade, é para falar bem das premissas, né? O direito de acesso da família, o respeito ao território, é uma coisa que a gente bancou. Em alguns locais, o CRAS entende que as famílias são do território dele. Então, se eu estou aqui e a família está do lado de cá, ele não pode ingressar na OSC que está aqui porque ela é de outro CRAS. Isso foi bancado nesse processo de diálogo e de construção, de que território ele é muito mais amplo que local de moradia, que local de CRAS. Então, é discutir esse processo. Proximidade, às vezes, até do local de trabalho dessa mãe, que dá sua proteção, leva ele para outro território. Então, foi uma garantia importante. E nessa reunião de qualificação, por que a gente achou importante deixar escrito o que é, quando que ela acontece e quem participa? Porque para alguns locais isso é uma novidade. Então, deixar escrito que esses atores, o coordenador de CRAS, os técnicos do serviço, o profissional de referência do serviço de convivência, ou nós, que somos chamados de gestores da parceria, temos o direito de estar ali naquela discussão. Foi um pouco difícil colocar essa última prática aí, gestor da OSC parceira, porque, como assim, tu não é técnico, para que tu quer naquela discussão? Porque o gestor está ali para responder se ele cumpre meta, se ele não cumpre meta, quem vai respondendo finalmente, por vezes é necessária a participação naquela reunião. É óbvio que mensalmente a gente não vai dar conta disso, mas se a Elaine entender que no território dela é importante ela participar, ela vai ir. Então a gente manteve essa escrita. Esse é o resumo, ele tem um documento introdutório dizendo em que a gente se baseou. Ele vale para criança, adolescente e idoso. Então, ele está escrito nesta lógica, e aí ele vem um passo a passo. Isso vai ser enviado pela PSB para o fórum, e o fórum vai enviar para todos nós. Da mesma forma que a PSB vai enviar para cada um dos seus CRAS. O que a gente quer trazer aqui para vocês e levem isso para os territórios de vocês? Esse GT que se formou, vamos chamar assim, né? Representações do fórum, do temático e da PSB, vai estar em constante diálogo. Para quê? Se alguma entidade começar a sofrer penalizações lá no seu território, mudar a lógica que está escrito aqui, ou ao contrário, o CRAS vai trazer que, poxa, a entidade lá não está aderindo a este processo, esse GT pode mediar. Mas vocês são extremamente importantes para trazer essa sensibilidade para nós. Ó, lá no meu território, a gente está sofrendo uma pressão para mudar essa lógica, mas não contar para ninguém. Mais ou menos nesse sentido. Então, vamos acreditar que o fórum vai dar conta disso. Procurem, informem o fórum se isso estiver acontecendo. Eu creio, assim, na visão de quem participou, né, o fórum temático, que tem as reuniões mensais, incentivem os seus referências a fazer parte desta reunião, a levar essa discussão para esse espaço. Eu acho que em todos os temáticos, não só, isso mesmo. Acho que essa é a importância, né? Eu acho que a gente se garantiu, mesmo com inúmeras agendas, porque a gente ficou agosto o mês inteiro em reunião todas as quintas. Depois a gente seguiu fazendo a discussão do outro documento que se resumiu nisso. Todo mundo tem uma série de atividades a ser feitas na sua organização.
Mas ir para o encontro do temático, ele é extremamente importante para que eu possa dizer para quem está ali como é que está na minha região, o que, que eu enfrento, como é que está. É ir para além de pensar o que eu lembro que algumas colegas trouxeram, que no passado se pensava só no pedagógico, no temático. O fórum temático, todos eles, ele é para além, ele é para pensar para essa política pública, como é que ela é executada e para quem ela é executada. Vocês têm alguma contribuição? É isso? Tá bem, então. Pergunta? Pergunta isso. Pergunta, Jussara. Pergunta sobre esse fluxo, não. É que eu tive um problema, eu tive que mandar uma pessoa embora e mandei pedir para a FASC liberar o dinheiro da poupança. E eles não fizeram uma cena, levaram uma semana incomodando, dizendo que não podia e que eu não podia ficar com menos poupança do que... Eu estava com a poupança em dia. Essa pessoa saiu, eu pedi o dinheiro da poupança. Então ficou a poupança diminuiu. Aí disseram que não podiam porque eu tinha que ter o dinheiro, porque não sei o que. Então, eu teria que ter mais dinheiro na poupança para poder mandar embora. Isso é um absurdo, eles controlarem a vida da gente, querendo saber se a gente vai mandar e quererem eles decidir se a gente pode ou não pode mandar embora, entende? E aí me liberaram o dinheiro dizendo que era uma exceção, mas que não acontecesse mais, entende? E que iam controlar a minha poupança. Eles não têm direito de controlar a poupança da gente, a gente é que tem que controlar. Então, trazer um pouquinho, Jussara, vamos retomar. Sim, então eu estou preocupada com isso, porque é um autoritarismo da parte da FASC em cima do controle da gente fora do Não, vamos retomar assim, como é que o marco regulatório traz isso pra gente? A gente não tinha... Nós tínhamos uma décima... Está falando especificamente de serviço de convivência, né? Nós tínhamos uma 13ª parcela, que era para pagar 13º. Para isso. Essa parcela foi diluída. Foi dito aqui em vários encontros da FASC que, para uso de rescisão, nós teríamos que avaliar se nós teríamos dinheiro para pagar o 13º no final do ano. Então, assim, na verdade, é óbvio que eles estão fazendo uma gestão, porque se terminar, eles também têm responsabilidade se não tiver dinheiro para pagar o 13º. Não, mas tem uma diferença. A SMED simplesmente pede para a gente e recomenda. No próximo mês, reponha o dinheiro que está sendo liberado. A SMED não dá problema nenhum, gente. A FASC que está complicando. Então, é ou não é a mesma prefeitura? É porque o dinheiro da SMED, olha só, ele tem um repasse maior para contemplar o do serviço de convivência, é a negociação que a gente está fazendo para que seja repassado um valor maior. Quando nós entramos esse ano, me corrija, Carol, que está bem a par disso, já veio com um aporte para suprir isso, coisa que para a FASC não teve. A gente entrou nu e cru com 13 parcelas somadas e dividida por 12. Tu tem enxuto aquele valor. A SMED já entra com um aporte que dá conta deste cálculo. Não, mas no meu caso, eu estou todo mês guardando dinheiro para equivaler ao 13º. Okay. Então, não se justifica que eles queiram impedir que eu mande uma pessoa embora porque vai diminuir a poupança. Eu vou repor a poupança. Isso é responsabilidade da OSC e não deles, entende? Então, eles não podem nos cortar dessa forma. A SMED não corta. Então, são dois pesos e duas medidas, não é possível. Então, está errado isso. Nada justifica. Eu tenho que chegar no fim do ano, eu tenho que ter o dinheiro para pagar o 13º. Viu, Jussara? Eu acho assim, ó, que a Ilha está falando aqui para nós, assim, ó, de que o contador, ele calcula o percentual, né, das séries e mais o percentual ao contrário, do 13º e o percentual da rescisão. Né? Infelizmente, eu penso que tu vai guardar na poupança. Infelizmente, foi falado mais de uma vez, quando a FASC veio aqui, de que elas não liberariam para a rescisão. Sabe? Isso a mais. A mais. Sabe? Eu também, eu fui fazer uma demissão e eu olhei ali e disse assim, não, se eu tirar daqui eu não vou ter como repor. Então eu vou pegar os recursos próprios de algum lugar e aí para mim poder fazer a rescisão. É que infelizmente também, né, a gente diz que as prefeituras, né, dentro de Porto Alegre são várias.
Então, e a gente está tentando chegar a um consenso, e hoje até teria um pessoal que ia vir fazer uma apresentação para nós e não conseguiram chegar, de que a SMED e a FASC vão estar cruzando os dados cada vez mais, e também nós vamos estar avançando para a prestação totalmente online, né? Então, por exemplo, vai ter uma resolução, e tem um decreto, é uma resolução, não me lembro, que é a 448, que determina tudo o que a gente pode gastar. E a SMED não estava aceitando, só a FASC estava trabalhando com ela. Agora a SMED também vai trabalhar com ela. Então, é uma portaria, né? Então já é um avanço muito grande. Infelizmente, às vezes a gente dá 2 passos e 1 para trás, né? 2 para frente e 1 para trás. Mas a gente vai tentar sempre discutir e levar essas questões, né? Mas é infelizmente. Tá? Pessoal, mais alguma coisa? Muito obrigada por terem ficado conosco até agora. Próximo mês, não esqueçam, traga um representante legal ou então Procuração. a procuração, tá? Beijo, beijo.